Olá, graça e paz, amados irmãos do Papo Mais Que Reto, Pastor Ronaldo, Congregação Presbiteriana Monte Moriá. Somos uma congregação do Presbitério do Ceará, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Queridos, domingo agora, dia 2, nós comemoramos a ceia do Senhor e passamos a dar início ao mês da reforma. Então, durante o mês de outubro, estaremos falando sobre a reforma. Qual a importância da reforma para nós nos dias de hoje? Por que a reforma religiosa? Então, nós estaremos colocando o nosso olhar também para aquilo que a reforma teve como ponto primordial dela, os 5 solas, só a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a glória de Deus. São 5 solas. Eu quero dizer que solas aqui não é pancada não, viu? Solas porque vem do latim somente, Tá certo? Então, domingo nós começamos a falar sobre somente a graça de Deus. E foi muito bom. Graças a Deus, graças ao Eterno. O culto foi para Ele, mas a mensagem também focou a vontade de Deus na história humana, na história da igreja, a história do século XVI e até dos séculos anteriores. Então nós focamos mais por esse viés. E eu quero já começar, antes de nós lermos, eu vou inverter um pouco a ordem aqui. Eu quero começar já falando, trazendo a introdução deste Papo Mais Que Reto. Nós queremos dizer o seguinte, queremos começar perguntando: por que a reforma religiosa? Geralmente nós focamos muito o olhar somente para Lutero, ou somente para Calvino, outros aí para Zwinglio, outros para outras figuras da reforma que foram importantes, não eram pessoas distante de conhecimento, eram pessoas que tinham envolvimento com a religião, muitos deles clérigos, participavam da religião de uma forma ativa e intensamente da religião. Então não eram ignorantes no sentido de não conhecer a religião. Mas será que só existiram estes homens, Lutero, Calvino, Zwinglio, outros do século XVI? E os séculos anteriores? Será que não houveram reformadores ou pessoas que tentaram fazer com que a igreja voltasse às fontes, ou à fonte originária, primária, que era Cristo, o seu desejo através da sua palavra? Eu quero fazer essa pergunta. Responda, por gentileza. Se você conhece a história, responda. Você pode até comentar, nas nossas postagens quando nós fazemos. Eu quero dizer que estes homens não eram ignorantes, e com certeza foram usados por Deus. A mão de Deus esteve a orientar, aquilo que eles estavam fazendo. Mas a pergunta permanece: será que existiram homens antes de Lutero que também tentaram fazer a reforma? Com certeza, com certeza. E é preciso, para nós fazermos esta afirmação, mais do que nunca fazer uma pesquisa, até mesmo para que a gente não venha a incorrer em erros ou afirmações falsas. Uma das perguntas que eu queria fazer era esta, que eu estou respondendo, e a outra é o seguinte: você consegue criar algo que já está criado? Você consegue fundar, vamos chamar de fundação, você consegue fundar algo que já existe? Vou te trazer um exemplo, já que nós estamos falando sobre Cristo, religião, igreja. Você, por exemplo, consegue fundar a Igreja de Jesus Cristo, ela que já existe? Obviamente que não. Eu quero começar também fazendo esta outra afirmação, que Lutero não tinha o desejo de criar, de fundar, ele sabia disso, de trazer uma nova igreja, fazer uma nova igreja, para que assim pudesse ela estar a existir. Não. Estes homens não quiseram fundar uma nova igreja, mas reformaram a igreja que já existia. Mas por quê, pastor?
Pastor Ronaldo, por que reformaram? Nós temos de ver que durante a caminhada da igreja, a igreja foi sendo desconfigurada. Muitas coisas foram sendo colocadas como inovações e que não fazem parte dos cânones que as escrituras nos apresentam. As escrituras também são os cânones, da nossa, por exemplo, da nossa liturgia, a forma de como nós somos, celebramos a Cristo, celebramos a Trindade Santíssima. Então o cristianismo tem essas normas, os cânones são normas, são leis. Então estes homens, eles não quiseram criar novas leis, mas quiseram fazer com que a igreja retomasse a sua caminhada para a qual Cristo ele fundou através da fé dos apóstolos, por meio do seu sopro, o sopro do Espírito Santo. Eles não tiveram a intenção de fundar uma nova igreja, nenhum. Nem Lutero, nem Calvino, nem Zwinglio, nenhum. Mas antes destes homens, terceira pergunta, antes destes homens do século XVI, será que existiram também outras pessoas que pleitearam reformar, fazer com que a igreja retornasse ao seu caminho, ao caminho verdadeiro? E eu quero já começar afirmando que sim. Primeiro, é preciso, para que nós venhamos a afirmar, abalizarmos através das nossas afirmações, através dos estudos. Por exemplo, você vai ver que o reverendíssimo Antônio Naculti, ele vai falar um pouco sobre a primeira separação da igreja, a influenciadora desta separação da igreja, e o que a igreja quis fazer através dos concílios. Que concílios foram esses? Os concílios da igreja primitiva, os 3 primeiros concílios, os 3 primeiros concílios que eu vou, por sinal, recitar aqui, ou citá-los aqui. Os concílios de Nicéia, Constantinopla e Éfeso, antes do 4º concílio de Calcedônia, a igreja já estava separada. Mas estes concílios foram para que pudesse responder algumas perguntas, alguns desejos, e também tirar, eximir a igreja de alguns erros que já estavam adentrando na igreja. Então, estes concílios também tiveram essa importância. Todos os concílios que existiram foram para corrigir a igreja. Vamos se esquecer os 3 primeiros séculos, Os 3 primeiros séculos, A entrada de Constantino teve seus pontos positivos, nós não podemos deixar de dizer isso, mas também, junto a Constantino, trouxe ele muitos pontos negativos. Praticamente algumas práticas pagãs ele trouxe consigo, não se apartou e adentrou na igreja, e a igreja continuou a existir, continua a existir como até hoje. Entre o século XI e século XII, entre o século XI e século XII, uma pessoa muito importante na história da igreja tentou também fazer uma reforma na igreja, mas infelizmente não conseguiu, Estou me referindo de um personagem que todo mundo, não é porque nós sejamos presbiterianos, ou outros luteranos, ou outros metodistas, que não reconhecem a importância para a época na igreja e na sociedade. Estou me referindo aqui a Francisco de Assis. Ele também foi um dos que tentou fazer com que a igreja retomasse, a igreja que estava já totalmente distorcida, já totalmente embriagada por erros grotescos, como por exemplo as pompas, os papas, os cardeais que pousavam em cima de suas riquezas, as luxúrias,
alguns pecados que vá atrás da história secular que você vê. Pessoas que fizeram quinta, sexta, sétima, hoje tem o nono ano, mas do sexto ano em diante, né, vai se deparar com a história da igreja, quando a igreja também, naquela época, naquele período, cometeu erros grotescos, seus clérigos, né, os seus representantes maiores, a cúpula. Mas infelizmente ele não foi tão bem sucedido, né? Francisco. Até surgir na Inglaterra, Francisco era italiano, na Inglaterra, exatamente uma pessoa importante da época. Eu me refiro a Agostinho de Canterbury, né? Agostinho de Canterbury era um monge beneditino que foi enviado por Roma para a Inglaterra, né, lá para os cantões ingleses, para que pudesse assim também tomar a frente da igreja. Mas Roma sempre gostou, né? Roma, historicamente, a história nos mostra isso, que Roma sempre gostou de riquezas. E ele começou a ver que muitas coisas não convinha nem convergia com os ensinamentos das Escrituras. E ele tentou exatamente fazer com que a igreja também reformasse o seu modo de ser na Inglaterra, mesmo que recebendo a sua autocefalia, né, se tornando uma igreja própria, como hoje né, mas infelizmente não conseguiu, né, Agostinho de Canterbury. E eu quero chegar já no século XVI, gente, porque senão vamos demorar muito aqui para nós chegarmos aonde nós queremos, a mensagem do Evangelho, tá certo? Essa introdução para que você entenda hoje o ponto que nós vamos falar sobre a graça, somente a graça de Deus. Século XVI está aí. Surge Lutero. Lutero era um monge augustiniano. Lutero era um professor catedrático. Ensinava história, ensinava direito canônico, era versado no latim, no grego, no hebraico, né? Ele conhecia as línguas mortas praticamente, né? Ele conhecia a sua própria língua, a sua língua vernácula, né? E Agostinho começou a olhar como estava vivendo a igreja, principalmente a cúpula da igreja. A igreja estava distante demais daquilo que é desejo de Jesus, né? A igreja estava mergulhada em assuntos que não condiz com o que ela é. Por exemplo, a igreja praticava alguns cultos a personagens, né? A igreja até definiu o culto de latria, hiperdulia, dulia, hiperdulia e latria, né? São os três cultos. Já tinha dividido o culto, né? O culto de latria, que era dado aos santos, né? O culto de hiperdulia, dado à mãe de Jesus Cristo, né? A Virgem Maria, e o culto de latria, que é o culto a Deus, fazendo distinção, coisa que a Bíblia ela não nos ensina esses tipos de culto, né? Esses tipos de veneração. E aquilo mexeu profundamente com Lutero, né? Mexeu profundamente com Lutero. Também outros aspectos terríveis mexeram com Lutero. Por exemplo, tudo que a igreja possuía através dos impostos, porque os impostos na época, por exemplo, na Alemanha, na Inglaterra, tinha de ser vertido para a igreja, era mandado para a igreja, e os países começaram a cair. Os reis também passaram a observar esse tipo de coisa. Porque a reforma, ela atingiu também o aspecto social, geopolítico, né? Georreligioso, geopolítico também. E aquilo tudo fez com que Lutero fosse se distanciando do que eles queriam que Lutero fosse. E Lutero, então, escreve 95 teses, que são proposituras, para que assim a igreja
como um todo, né, através da cúpula dela, e os fiéis pudessem se basear através daquilo e ter uma vida mais próxima de Deus, mais próxima daquilo que Jesus Cristo sempre pediu através da sua palavra. E ele se opõe. Assim como outros foram excomungados, Lutero foi excomungado por esta causa, por esse motivo. Só que a ideia de Lutero foi uma ideia que os reis, né, da época passaram a observar, né? Eles começaram a olhar que tinha um sentido, não apenas pela questão do aspecto político, mas até mesmo pelo aspecto religioso. Um deles que eu vou citar aqui é que na época de Lutero existia um monge por nome de Tetzel, ele era um inglês que vendia indulgência, né? Você queria pecar, por exemplo, você podia pecar, desde que pagasse a igreja, você por antecipação já tinha até o perdão dos seus pecados, né? Muitos erros, né? A simonia, né? O camarada nunca tinha passado pelo seminário, nunca tinha estudado teologia, nunca tinha feito filosofia, nunca tinha se aproximado daquilo, mas chegou uma hora, Deus tinha falado para ele, ele queria ser bispo, já era vendido, né? Já era vendido por antecipação aquele grau da ordem. E Lutero, ele se aborrece com aquilo. Ele tenta conversar com o Papa de então e não consegue sucesso. O que ele conseguiu foi ser excomungado. Mas a Alemanha já tinha abraçado a reforma. Outros países já tinham abraçado também os ideais da reforma. E assim Lutero começa a reforma na Alemanha. Mais tarde, na França, João Calvino tentou também fazer a reforma e não foi bem sucedido, né? Não foi bem sucedido. Mais tarde, outros reformadores foram tentando, né, a reforma, até a reforma chegar aos dias de hoje, como nós somos. Mas hoje, eu já sei que estamos falando por 17 minutos, né? Por 17 minutos, eu quero falar um pouco, de uma forma breve, num dos pontos, para que não fique tão estagnado. Eu entrei muito na questão da história, né? Para que não fique tão estagnado, eu quero falar de um dos pontos, somente a graça, em que os discípulos de Lutero organizam os 5 solas para a igreja, né? Para a igreja, baseado naquelas 95 teses. E está lá no verso 1 e 2. Notaremos aqui que tem 2 pontos num só, mas iremos falar somente a graça. A Bíblia diz em Romanos 5, 1 e 2 que justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Até aí. Para podermos ser bem objetivos na mensagem também, na mensagem da Bíblia. Eu quero começar dizendo o seguinte, que é muito importante que você observe o que o pastor Ronaldo está dizendo, que a verdadeira graça de Deus em nossa vida traz a alegria, o regozijo da glória de Deus na vida do crente. Naquela época, havia um embate sobre as boas obras, né? Lutero combateu as boas obras como a igreja, da maioria, a igreja católica, ela defendia. Ela dizia que para a pessoa ser salva tinha de ser por meio das boas obras. A justificação seria por meio das boas obras. E Lutero, ele se opõe. Ele vai dizer que não, a salvação é somente obra de Deus, é graça de Deus. Baseado em muitos textos da Bíblia Sagrada. Lembre-se, Lutero, Calvino, Zwingli e tantos outros reformadores eram conhecedores da Bíblia na língua original. E Lutero diz que não.
As boas obras não nos salvam. As boas obras servem apenas como identidade que nós somos salvos. Mas a salvação é obra de Deus. É graça mesmo de Deus. Não é mediante as boas obras. Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, no capítulo 2, de 8 a 10, ele vai dizer: vós sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados para todas boas obras. Então somos salvos somente pela graça de Deus. A segunda coisa que eu quero dizer, para não ficar tão estendido, é o seguinte: o que é que nos garante de que nós somos salvos? Depois nós vamos ver em Efésios capítulo 1, pode ser até agora, né? Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, versos 13 e 14 de Efésios capítulo 1. Estou abrindo a Bíblia, abra também, se você puder, esse tempinho da gente aqui, que a gente vai dando abrindo a Bíblia, dá tempo para que você também possa abrir a sua. Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eu quero dizer que esta certeza da salvação é obra do Espírito Santo que te selou. Se você é um salvo, você sente alegria. Se você é um salvo, você sente regozijo, prazer. Se você é um salvo, você faz questão não de divulgar, mas de que outras pessoas também, por meio da palavra de Deus, venha a reconhecer que somente Jesus Cristo, o salvo, é vontade de Deus. O problema, queridos, é que o pecado que está dentro de nós ainda, também, nós somos ainda pecadores, ainda estamos neste invólucro, é que nos faz o contrário, ou quer fazer o contrário. E graças a Deus, o Espírito Santo de Deus, que também habita em nós, não permite que nós vivamos uma vida de pecado. Mas o salvo sente prazer, a alegria de sua salvação. Ele tem a certeza, porque quem opera nele não é uma força emocional da mente, não é uma força, uma dinâmica do próprio corpo humano, né? A química, por exemplo, do corpo humano, que produz essa certeza de salvação, essa alegria de salvação. Mas é o próprio Espírito Santo de Deus que nos selou para que tenhamos esta certeza e permaneçamos produzindo aquilo que Ele quer. Como diz lá em Efésios capítulo 2:10. Nós somos feitura dele, criados para toda boa obra. Nós fomos criados por isso, para praticarmos as boas obras. Não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. Então a palavra de Deus tem esta conotação. E Lutero, Calvino, Zwingli e tantos outros reformadores, né, eles sabiam e propagaram estas verdades. E terceiro, eu quero te pedir que você também possa estar abrindo a sua Bíblia, né, lá em 2 Pedro, né? 2 Pedro, está pertinho de Hebreus, né? Depois de Tiago vem 1 Pedro, e depois de 1 Pedro vem 2 Pedro. No capítulo 1, verso 10 diz assim: 2 Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, verso 10: por isso, irmão, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Né? O que é que eu consigo entender que Pedro está escrevendo? Né? Pedro está nada mais nada menos dizendo o seguinte: persevere naquilo que Deus fez na sua vida, com zelo, né?
Nós sabemos que existe muita gente relaxada por aí, né? Que diz assim, pronto, nós cremos que uma vez salvo, salvo para sempre, então agora vamos relaxar. O que o Evangelho de Jesus, as boas notícias de Jesus nos mostram é que quem é salvo sente prazer na obra de Deus. Não sente prazer neste relaxar. Confiar uma coisa, relaxar é outra. Eu confio, no entanto, não sou relaxado. Eu sei que eu fui feito para trabalhar a favor do Evangelho de Jesus, de pregar as boas notícias de Jesus. E Roma, o grande entrave de Roma sempre foi a questão das boas obras. Eu vou tocar aqui no aspecto político na época de Lutero, né? Por exemplo, há pouco tempo eu dizia lá na introdução que existiam pessoas vendendo até o perdão do pecado por antecipação. Tetzel, né, era um monge que também ele não era augustiniano, não me recordo agora, também ele era de uma outra ordem, se não me engano dominicano, era dominicano. E Tetzel dizia o seguinte: olha, um tindelazinho da moeda que cai aqui no cofre, vossos pecados, por piores que sejam, mesmo que tenha sido, você tenha falado mal da mãe de Deus, com o tindalar da moeda, né? Que é aquela zoadinha que faz quando cai no cofre, no sarcófago, a vossa alma será libertada em direção ao céu. Veja só, queridos, a questão das boas obras, a questão da fé, mas a questão da simonia, né? A questão da simonia. As minhas obras são justificadas por a minha salvação, perdão, a minha salvação é justificada pelas minhas obras. Era isso a temática de então. E Lutero, juntamente com os outros reformadores, Deus os levantou, não foi para fundar uma nova igreja, porque não se funda, como eu disse também lá no início, não se funda algo que já existe, mas se contrapor aos erros de então. O papel do clero, nosso papel, eu pertenço ao clero da igreja presbiteriana do Brasil, mas o papel do clero não é outra do que senão denunciar o pecado, não é outro senão confrontar o pecado, o erro, e foi o que Lutero fez, e que custou a excomunhão. Bem tempo depois, na época de João Paulo II, mas nunca vi dar perdão a quem já morreu aqui na terra. A igreja, por meio do seu clero, né? O Papa João Paulo II, grande homem, ninguém vai tirar esse mérito de que ele foi uma grande pessoa, mas a sua religião se contrapõe à nossa religião, se contrapõe a muitos ensinos da palavra de Deus, né? Ele pediu perdão a Lutero, a memória de Lutero, aos luteranos. Também não vamos dizer que os luteranos não aceitaram, né? Eu fico tentando entender esse perdão. Eu agora vou perdoar alguém que me fez o mal, né? Matou alguém que eu muito amava, ou que fez um grande erro a quem muito amava, eu muito amava. Ele morreu e agora o meu perdão vai fazê-lo chegar até o céu. É isso, né? É isso. A temática do perdão a Lutero foi mais ou menos por aí. Não foi só no aspecto doutrinário, né? Mas a Bíblia diz que, lá em Hebreus 9:27, que assim como está ordenado o homem morrer uma só vez, segue-se o juízo, né? Segue-se o juízo. O juízo, o que eu tenho de fazer, eu tenho consciência que eu tenho de fazer agora que eu estou vivo. Porque depois de morto não vai adiantar. Alguém que queira fazer algo de bom para eu, faça enquanto eu estou vivo. Porque depois que eu morrer não vai ter sentido.
A Bíblia diz que quem está lá não pode voltar, não tem notícia. Nunca vi ninguém receber uma carta de quem já morreu. A palavra de Deus nos garante, isso é verdade. Há aqui uma contraposição até mesmo à doutrina kardecista. Se eu tenho uma Bíblia como palavra de vida, de verdade, então eu não posso ir contra ela. E ela me diz lá em Hebreus 9:27 que depois que eu morro, segue-se o juízo. História de purgatório, Concílio de Trento acolheu muito bem, Concílio de Trento da Igreja de Roma, exclusivamente da Igreja de Roma, Concílio de Trento, e as igrejas uniatas do Oriente, acolheram o purgatório. Mas nós sabemos que, por exemplo, a Igreja Ortodoxa não professa o purgatório, porque nunca foi temática das Escrituras, e mesmo eles aceitando a tradição oral, a patrística nada mais é do que a tradição oral, que também alguns escreveram, baseado na tradição oral, eles não contemplam esse purgatório. Vou fazer ainda alguma coisa de aqui a acolá um pouquinho mal, porque eu também, quando morrer, vou passar pelo purgatório e lá vou ser perdoado. Não, querido. Para Deus não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. A Bíblia diz que são os pecados que nos distanciam de Deus. O pecado, Deus não nos olha. Olha, Jesus lá na cruz, quando ele tomou sobre si o pecado da humanidade, o pecado dos eleitos, o pecado que condena ao inferno, a Bíblia diz que Jesus tomou sobre si. E quando ele pede para que Deus, Deus meu, ele clama, ele clama, Deus meu, por que me abandonaste? Alguns teólogos, grandes teólogos, eu gosto muito de grandes teólogos, vou citar aqui dos nossos, os nossos teólogos, por exemplo, eu estou com um livro muito bom aqui, Oadi Salum, que é um pastor, teologia reformada, ele fala, Tem outros teólogos, Luiz Berkoff, eles dizem que na sua sistemática, trabalhando esse aspecto do pecado e como foi o sacrifício de Jesus, eles conseguem dizer, e eu acredito também, que o próprio Deus não aguentou olhar o seu filho lá na cruz e vira as costas. Os pecados horríveis, terríveis, ali estavam em Jesus. Ele estava nos reconciliando com o Pai naquele momento. Então, Lutero ele vai por este viés também. As boas obras não nos salvam. Saiba disso. Boas obras não salvam. O que Tiago, por exemplo, fala, e se você fizer uma boa hermenêutica, você vai ver que o que o Tiago fala é que as obras é como se ele estivesse dizendo, assim como Paulo, escrevendo para os romanos, para a igreja de Éfeso, para os Gálatas, é como se ele estivesse dizendo que as boas obras apenas são identidade daquilo que você já é, salvo. Então, queridos, eu paro por aqui, senão eu vou continuar falando. E hoje, sobre a graça, eu sempre vou buscar conteúdo de lá. Eu andei usando algumas literaturas para trazer a pregação de hoje, que eu vou apresentar a vocês. Robson Cavalcante, Anglicanismo, Identidade, Relevância e Desafio. Para a Igreja do Oriente Ortodoxa, ficou a memória eterna do nosso grande amigo, Monsenhor Cláudio, Francisco Cláudio. Na verdade, a Igreja do Oriente não chama de Monsenhor, é Curepiscopo, Francisco Cláudio. Eu pesquisei também, a identidade da Igreja Sírio-Ortodoxa. Aqui são das igrejas
uniatas com a igreja ortodoxa siriana, né? Síria ortodoxa. Aí lá estão os coptas da Alexandria, lá estão os armênios, lá estão a igreja Malancá. Se não me engano, são 5 igrejas que são uniatas com a igreja síria ortodoxa de Antioquia, né? Aí temos de beber da nossa água, né? A reverenda Alderir, né? Aliás, Júlio Andrade Ferreira, História da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele traz muitas notas da reforma. Os consolidadores da obra presbiteriana do Brasil também traz muita nota, muitos comentários sobre a reforma. E do nosso grande amigo presbítero em disponibilidade da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, presbítero Francisco Alves de Alencar, que é a história da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, quando completou 120 anos. Luiz Berkoff, que você já conhece, da outra vez eu apresento, também a Teologia Sistemática Reformada, de Oadir Salum, né? Pelo nome eu acredito que ele seja descendente também de oriental, né? E algumas notas que nós vamos tocar também, de algumas igrejas nacionais, dentre elas a Igreja Católica Apostólica Brasileira, a ICAB, com o seu bispo Dom Carlos Duarte, né? Depois nós vamos tocar em outros aspectos da reforma. Então foram 36 minutos, eu quero agradecer a você que vai até o final, não deixe de dar o seu like, de também comentar com outras pessoas e de pedir que eles também dê o seu joinha, comente. Eu estou colocando agora na parte que você pode comentar, trazer seus comentários. Antes eu colocava só para que criança podia ver, agora eu aprendi que a gente pode mandar no outro, que a gente consegue ver os comentários. Deus abençoe e domingo estaremos reunidos. Amanhã, quinta-feira, hoje que é 5, dia 6, então quinta-feira, às 19h30, na Igreja Presbiteriana Monte Moriá, Congregação Presbiteriana Monte Moriá, Avenida Pasteur 631, Escola Doutrinária, nosso encontro de oração e doutrina, às 19h30. Domingo, 9 horas da manhã, EBD, e 18h30, culto, o nosso culto vespertino, ao Eterno, na Trindade Santíssima. Então, espero contar com você, com sua família, e faça seus comentários, que é muito bom. De certa forma, não deixou também aqui junto no Papo Mais Que Reto de ser uma aulazinha, uma breve aula de quando eu ensinava sistemática, né, introdução ao presbiterianismo e outras nas faculdades de teologia. Graça e paz, irmãos!